Senhor, nós te agradecemos por estarmos reunidos no teu santo nome. Obrigado pela tua presença, pelo teu poder no nosso meio. Opera agora eficazmente, Pai, nos corações de cada um dos teus servos que estão aqui, Pai. Transforma, livra, prospera, abençoa, Pai. Endireita os caminhos no nome de Jesus Cristo, Pai. Dá-nos visão do teu Espírito, faz-nos aprender da tua palavra no nome de Jesus. No nome de Jesus Cristo. Amém. Pode se sentar, irmãos. Abra sua Bíblia no livro de 1 Reis. 1 Reis 17:2 diz assim: Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira com o Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passado dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então veio a palavra do Senhor dizendo: Dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então ela se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-los-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traz-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor teu Deus de Israel. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e sua casa muitos dias. Da panela a farinha não acabou, e da botija o azeite não faltou. Segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Glória a Deus. Aleluia. A gente aprende uma série de lições aqui, nessas 2 ordens de Deus a Elias. Mas para a gente entender isso, você precisa saber o que é uma torrente, né? Um riacho. O riacho de Querite, ele ficava mais oriental, lá em cima de Israel. Israel parece um feijão, né? Compridinho assim. Na parte de cima, mais para o lado direito. Do lado esquerdo, olhando de frente ao mapa, era mar. Do lado direito, hoje é Jordânia. A torrente de Querite ficava naquela região alta. E ela desembocava no rio Jordão. Era um riachozinho temporão. E ele vinha lá de dentro e desembocava no rio Jordão. Sabe? Quando Elias recebeu a ordem de Deus, ele estava em Samaria. Ele tinha acabado de dar um recado para o rei Acabe. Ele decretou para o rei Acabe, amando de Deus, que não choveria sobre a terra por muito tempo, até a ordem dele de novo. E Deus mandou ele ir à torrente de Querite. E ele fala assim: vai para o lado oriental, ou seja, para dentro do continente. Vai na torrente de Querite, mas lá na fronteira com o Jordão, ou seja, onde ela desemboca ali no Jordão. 200 quilômetros mais ou menos de distância. De Samaria até lá. E ele foi. Depois Deus
Veio outra ordem e mandou ele se deslocar para Sarepta. Sarepta, muita gente acha que é uma cidade em Israel, mas não é. Ela fica na Fenícia. Ela pertencia a Sidom. Essa mulher, essa viúva, era sírio-fenícia, ela não era de Israel. Ela não era hebreia. Ela não era descendência de Abraão. Que distância fica a torrente de Querite até lá, em Sarepta? Mais ou menos uns 150 quilômetros. Elias teve que andar bastante, não teve? Bastante, não foi? Uma direção longa, adentro do continente, depois lá em cima, que ela fica próximo do mar, mas tem que cruzar. E a primeira coisa que eu quero te dizer é que Deus, para dar um plano, para Deus dar uma ordem a Elias, ele tinha um plano. Que ele queria esconder Elias, porque Jezabel queria matar ele. Ele era um profeta do Senhor. Nessa época, Acabe, a mulher dele era Jezabel, adorava Baal. Então, Deus deu-lhe uma ordem e mandou ele para lá. E acontece o seguinte: eu quero que você aprenda a primeira lição dessa noite. Quando Deus te dá uma direção, Ele também te dá uma provisão, seja ela natural, seja ela sobrenatural. Todas as vezes que Deus lhe dá um projeto, te manda fazer alguma coisa, Ele já tem preparado toda a previsão que você precisa para executar aquilo que Ele manda. Não depende de você, depende de Deus. A você compete obedecer o que o Senhor manda. E toda a provisão restante depende de Deus dar a você. É por isso que Jesus disse, de graça recebeste e de graça dai. Porque você não precisa cobrar nada. Como é que eu vou fazer, pastor? Eu tenho uma banda grande, vou tocar. Deus, se Ele manda você ir lá, Ele vai prover todos os recursos para que você execute o que Ele mandou. Deus não precisa de nada. Absolutamente nada do que existe aqui. Deus não precisa de nada. Ele só precisa que você obedeça a Ele. O restante, Ele provê tudo. Veja só. Deus mandou ele direto para a torrente de Querite, onde ela desembocava. E ele fala o quê? Da provisão. A ordem e a direção estava dada. E Deus já informou ele: você vai tomar água da torrente. E ali ordenei os corvos para que eles te sustentem. Veja bem, uma provisão natural. A água estava lá, não estava? E uma provisão sobrenatural, que era os corvos trazerem a comida. Certo? O que é que a gente aprende com isso? Deus mandou ele lá, não mandou? Ele falou, você vai tomar água da torrente. E a comida o corvo vai trazer para você. Primeira lição. Toda provisão natural é você que vai atrás dela. É por isso que Deus disse em Gênesis 3, versículo 19, do suor do teu trabalho comerás o teu pão. E em 2 Tessalonicenses 3,10, Paulo falou, quem não quiser trabalhar também que não coma. Por quê? É você que vai atrás da provisão natural. É você que busca, é você que trabalha, você se empenha e vai atrás dela. Mas a provisão sobrenatural não depende de você. É ela que vem até você. Você não faz nada, e ela vem. É por isso que está escrito lá em Deuteronômio 28:2, que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de fazer tudo conforme está escrito na sua lei, né? Virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Aí ele vai dizendo um punhado de coisas. Ela vem até você. Você não faz nada, sabe? Veja, a provisão natural estava determinada. Vai lá, tem água, você bebe lá. Mas comida não tem. Espera lá que eu vou mandar um jeito para você, né? Então, veja bem, a água é natural, estava lá, Deus colocou a água, quer dizer, Ele mandou ele em direção à água.
Então, quando ele queria tomar água, a água estava disponível. Ele só ia lá e tomava. Ele entrava, andava para onde ele quisesse. Se ele quisesse mais água, ele descia lá e tomava. Agora, a provisão sobrenatural de Deus. É a hora que Elias precisava, ela aparecia. Os corvos, versículo 6, diz: traziam pela manhã pão e carne. E também ao anoitecer, 2 vezes por dia, 2 refeições por dia. Ah, Senhor, mas eu quero que você já dá tudo para mim agora. E eu vou comer o quanto que eu quero o dia todo. Mas não funciona assim. Porque as provisões sobrenaturais de Deus, elas são enviadas quando você precisa. É diferente das provisões naturais, que elas estão sempre ali. Você escolhe, você tira. Porque a provisão natural, ela acaba, mas a provisão sobrenatural não acaba. Toda vez que você precisa, Deus dá. Né? E veja só, quando você depende da provisão natural, ela finaliza, porque ela depende de alguma coisa terrestre. Água, por exemplo. O que fala o versículo 7? A torrente secou porque não chovia. Não chovia, secou. E a provisão sobrenatural dos corvos? Tinha dependência de alguma coisa? Aonde que os corvos pegavam a carne? Aonde que ele pegava o pão? Eu sei lá, onde ele pegava? Eu sei que ele estava lá. Onde ele precisava, ele trazia lá. Eu não precisava limpar a carne, cozinhar, nada, estava lá, ele só pegava e comia. Porque a provisão, a dependência de Deus, produz provisão sobrenatural, e a provisão sobrenatural só acaba quando Deus determina. Agora, por que Elias foi para Sarepta? Muitas pessoas pensam porque acabou a água, não é? A corrente secou, veio a segunda ordem de Deus, não veio? Primeiro secou, depois Deus mandou. Mas só que não foi por isso. Porque Deus tinha um plano para salvar aquela viúva. Né? Quer dizer, Deus queria salvar Elias, mas ele iria salvar aquela viúva também. Por que Deus salvou ela? Não sei. A Bíblia não fala. Como é que você sabe isso? Porque quando Deus ordenou ele, no versículo 9, ele falou... Ele ficou só um pouquinho, alguns dias lá na torrente de Querite. Andou 200 quilômetros, ficou só alguns dias. Depois, mais 150 quilômetros. Aí Deus já fala para ele assim: você demora lá. Fica muito tempo lá. Né? Eu ordenei a mulher viúva que te dê comida. Que te dê comida. Mas ele tinha comida lá. Porque os corvos traziam. Né? O que tinha acabado era a água. Então Deus não mandou ele lá para tomar água na casa dela. Ele mandou a viúva alimentar ele. Deus poderia fazer a água não secar? Poderia, não poderia? Mas Deus não quis. Mandou ele na casa da viúva. E outra coisa, né? Lá em Lucas 4, 25 e 26, Jesus disse que na verdade, na época de Elias... Né? Quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, haviam muitas viúvas em Israel, mas Deus enviou Elias apenas a viúva de Sarepta, porque havia um plano de Deus para ele. Deus mandou lá fora de Israel. Eu imagino, não sei se é verdade, se eu estou pensando, que como era fora de Israel, Acabe não ia procurar ele lá. Eu imagino, mas não sei se é isso. Nem me interessa. Mas Deus mandou ele lá. Quando a ordem do Senhor veio a ele, falou: vai à casa da viúva. Eu ordenei aquela mulher para te sustentar. Né? Veja só, quando ele chegou na viúva, lá em Sarepta, que ele viu a viúva, a mulher tinha 2 provisões, não tinha? A água, que não era problema, porque ele pediu, ela rapidamente foi buscar para ele, não é? Era uma provisão natural. Você traz, me dá um pouco de água, ela já foi buscar. Não, Elias não teve problema com água lá em Sarepta. A hora que ele pediu a comida, aí que ela falou:
Opa, pera lá, não tem muito. Tem só um pouquinho. 2 provisões naturais, não era? Não eram 2 provisões naturais? Veja só. Como é que começa tudo na casa daquela viúva? Tudo começa com Elias pedindo, não é? Elias pediu comida, ele pediu água, estava com fome, com sede. Começa tudo. E a viúva começa obedecendo o primeiro pedido dele. Obedecendo não, ela começa concedendo um pedido para ele. Mas o segundo pedido, que era a comida, o que ela fez? Rapidamente ela falou para ele. No versículo 12, ela fala assim: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite na botija. Vou apanhar 2 casacos aqui, vou preparar, vou comer e vou morrer. Mas espera lá. Elias, quando ouviu isso, a primeira coisa que ele fez foi dizer para ela o que o Deus falou para ele. Deus não falou para ele que mandou a mulher sustentar ele? É engraçado isso, né? Mas quando ele pediu a comida, ela já rapidamente falou: tão certo, tão certo. Isso é tão verdade que eu tenho pouca comida, está na panela ali. Como o seu Deus vive. Senhor, seu Deus, não é o meu Deus. Tão certo como vive o Senhor, meu Deus, não. Tão certo como vive o Senhor, teu Deus. E como é que começa o início do milagre? E ele diz, no versículo 13: não temas, ou seja, não tenha medo. Vai e faz o que você falou, mas faz primeiro um bolo pequeno para mim. Depois você faz para você. Usa o recurso para fazer para mim. No 14 ele diz assim, olha: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. Mas ela não era de Israel, ela era da Fenícia. Ela era sírio-fenícia. Deus não era Deus dela. Tanto que ela sabia que Deus existia. Porque ela sabia, eu não sei. E ela diz: tão certo como vive o Senhor teu Deus. E ela sabia que aquele homem era profeta. Ela reconheceu, ou sabia, não sei como, mas eu sei que ela sabia. E ele diz: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. E ele não estava em Israel. E ela não era de Israel. A farinha não vai acabar. E o azeite também não vai cessar. Não vai faltar. Sabe o que acontece? Quando você lê na palavra de Deus: traga os seus dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, não vos abrir a janela do céu e derramar sobre vós uma bênção tal que adivinha grande abastança. Na realidade, a Bíblia está te dando um recado que Deus está dando para você. Deus ordenou a viúva sustentar Elias, não foi? E Deus ordenou você sustentar a casa dele. Da mesma forma. Não tem diferença. A ordem de Deus é a mesma. Quem sustenta a casa de Deus? É você? Não é você? Deus podia sustentá-la de qualquer jeito, de qualquer forma. Podia mandar aparecer dinheiro. Ele é o dono do ouro e da prata. Mas Ele ordenou você sustentar. Sabe? A mesma forma. Elias, quando disse para a mulher: primeiro, ela precisaria acreditar em Deus, né? Não precisaria? Você vai dar um recado de um Deus, de um país que não é seu, que não é Deus seu,
que vai beneficiar você, mas às custas da sua última alimentação, do seu último sustento. Algo totalmente improvável. Mais uma viúva que naquela época lá morria de fome. As viúvas, elas não tinham emprego, as pessoas não tratavam ela como se trata hoje. Mas aquela mulher reconheceu que Deus de Israel falava através daquele homem. E Deus não usa os seus profetas para falar? Não usa os seus servos para dar recado para você? Mas para o recado de Deus funcionar na sua vida, você tem que acreditar. Você tem que acreditar. E tem que reconhecer que é um recado de Deus. Senão, não vai funcionar. Sabe, muitas vezes, as pessoas poderiam pensar, Deus vai abençoar a viúva. Só que a bênção de sobrenatural, de provisão, estava sobre Elias, não é sobre ela. Sobre Elias. Então, quando ela fez, ela ouviu o que Elias falou. Ela acreditou, porque se ela demonstrou a fé dela, não foi? Ela acreditou na palavra dele. E ela fez e trouxe para ele. Quando ela entregou isso para ele, o que ela tinha, a provisão natural que era dela, ela entregou a sua provisão ao homem de Deus, sobre uma ordem de Deus. Ela converteu a provisão natural em provisão sobrenatural. Na realidade, quando ela deu a provisão, ela passou a participar do milagre sobrenatural na vida de Elias. Quando você traz os seus dízimos e as suas ofertas, a bênção de prosperidade do Senhor está na casa de Deus. Está aqui. Quando você dá os seus dízimos, as suas ofertas à casa de Deus, Deus estende a prosperidade da sua vida. Porque a casa de Deus ninguém vai segurar. Aqui é o lugar que nós estabelecemos para adorar a Deus. Ninguém vai destruir. Porque Deus que cuida. Mas você também é a casa do Senhor. Então quando você entrega, acreditando na palavra do Senhor, através dos seus profetas, ou através da palavra de Deus, da própria Bíblia, Deus faz você participar do milagre sobrenatural na sua vida. Agora veja bem, meu irmão. Veja bem. Isso vale para tudo, não é só para dinheiro. Isso vale para tudo. Quando você oferece a Deus o seu pouquinho tempo que você tem, acontece a mesma coisa que eu vou dizer para você. O que acontece? A promessa existia, o profeta estava lá, a comida estava lá, a escassez estava determinada, e a morte daquela mulher provavelmente decretada. Mas quando ela ouviu, ela acreditou, e ela fez e entregou conforme a palavra do homem de Deus, ela ativou um milagre na vida dela. Veja, aquele momento foi um momento único. Só aconteceu uma vez. Um momento único. Que necessitou de fé. Necessitou de obediência e de agir conforme a palavra do homem de Deus, que era a palavra de Deus. E disponibilizar o final da sua provisão natural alimentar para o homem de Deus, né? A partir de que ela entregou para o homem de Deus, estava consumado a palavra de Deus, estava obedecido, executado. Tudo que se passou depois, sabe? Porque ela tinha que comer, não tinha? Ela não tinha que fazer a comida? Toda a comida, tudo que se passou depois, não precisava de mais nada. Não precisava de fé, não precisava de primícia, não precisava nada. Porque a primícia, que é a primeira, foi só da primeira
vez. Da segunda vez, ela apenas teve o trabalho de viver o milagre. Ela podia se preocupar com um monte de coisa, mas com comida ela não precisava se preocupar. Ela só vivia. Aí ela fazia primeiro para Elias, ou primeiro para ela, ou dava para o filho dela, depois fazia para Elias. Não tinha problema a ordem. Para viver o milagre de Deus, a ordem dos tratores não alterava o viaduto, né? Os professores falam assim, né? Mas a primeira vez, Deus exigiu dela a primícia. Deus exigiu dela fé. Deus exigiu dela obediência. Então Deus passou a salvar aquela mulher. Deus passou a prosperar aquela mulher. E não deixou ela morrer de fome. É assim que funciona, meu irmão. Aí o que acontece? Estava lá a botija com um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha, não é? Ela ia lá e tirava aquele pouquinho. Daqui a pouquinho tinha mais. Aí se ela quisesse fazer muita comida, ela tirava, acabava. Aí acabava. Ela podia acabar, ela tirava tudo, ia tirando. Depois aquilo lá, parecia tudo de novo. Você pode dizer assim, mas por que Deus então não mandou ela lá quando tinha muita comida, mas mandou quando só tinha um pouquinho? Porque ele demorou lá, não ficou muito tempo lá. Soma tudo que ela pegou de farinha, tudo que ela pegou de azeite, a quantidade para você ver. É muita coisa. Entendeu? É por isso que o pouco com Deus se torna muito. Deus não depende de quantidade. Depende de que você acredite nele e o obedeça. Então ele vai fazer você prosperar. Ainda que você não tenha quase nada, ele vai fazer você viver milagres financeiros, milagres na sua vida pessoal, no seu tempo, em tudo. Porque Deus não depende de nada. E tudo começou com um pedido de um profeta. Você precisa, meu irmão, entender isso. Todas as vezes que Deus lhe dá uma direção, Ele também te dá provisões. Paulo pregava o Evangelho, Pedro pregava o Evangelho. Eles não se preocupavam com comida nem com nada, Deus supria tudo. Eles tinham tudo. Estou dizendo para você que para você ser servo de Deus não precisa cobrar nada. Porque a Bíblia diz, de graça recebestes, de graça dai. Deus vai fazer você prosperar muito. Às vezes você acha que tem pouco, mas Deus vai abundar o pouco de uma forma que não finaliza. Até o dia que Deus determinar que finaliza. A farinha e o azeite não multiplicaram ad eterno. Mas até o dia que Deus fez chover de novo na terra. Quando era possível plantar e colher novamente. Veja, meu irmão, você precisa entender isso. Aquela mulher estava honrando o homem de Deus. Quando deu a ele a primícia. Mas ela entregou sobre uma promessa de Deus. Em obediência ao Senhor. Então quando ele honrou aquele homem, Elias, ela também honrou ao Senhor. O que é que Jesus fala? Em Mateus 10, 41, 42. Aquele que vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, recebe também galardão de profeta. Quando você ouve, você recebe os profetas de Deus, você recebe o próprio Deus e o galardão deles. É por isso que Elias tinha uma ordem de provisão de Deus e aquela mulher passou a participar da provisão sobrenatural quando mais precisou, porque não tinha chuva, não estava tendo comida em lugar nenhum. Ela participou. Simplesmente acreditando e honrando ao Senhor. É por isso que quando você dá seus dízimos,
você tira a primícia e dá a Deus, Ele faz a sua provisão natural se tornar sobrenatural. Ela multiplica, você nem vê de onde veio o dinheiro, ele vem. Mas para isso você tem que dar primícia. Deus não aceita qualquer coisa. Sabe o que é qualquer coisa? Quando você vê, é comum a gente ver as pessoas pedindo na rua, e você dá qualquer coisa, não é? Isso tem nome, não tem? Esmola. Tem algum mal a gente dar esmola? Isso é bom. Isso é grato diante de Deus, não é? Você pega lá qualquer coisa e dá para aquela pessoa. Mas para Deus abençoar você, você tem que entender. Cada coisa tem o seu lugar. Tudo está determinado. Esmola você dá para as pessoas. Para Deus dá primícia. Para Deus você dá primícia. Porque Deus não aceita esmola. Esmola você dá para as pessoas que precisam. E aí Deus abençoa você. Se você der esmola para as pessoas que precisam e der primícia para Deus, você vai ficar muito abençoado. Sobrenaturalmente abençoado. Porque é assim que Deus determinou. Então eu quero que você fique de pé. Muitas vezes Deus dá direção para você. Para você ir no grupo familiar. Mas aí você não tem tempo quase. Está muito apertado, trabalhou muito, está muito cansado. É uma necessidade daquele tempo para dormir, não é? Mas quando você passa por cima da sua necessidade e entrega aquele tempo ao Senhor, você está fazendo exatamente igual a viúva de Sarepta fez. Uma vez um discípulo meu, lá em Barretos, era um domingo à noite, e eu liguei para ele, era 7h30 da noite, ele não tinha chegado ainda, o estudo era às 8, eram quase 8 horas. Eu falei, escuta, você não vem no estudo? Ele falou assim, olha, eu trabalho a semana inteira, e eu estudo. Acontece que eu trabalhei muito essa semana, eu tenho prova amanhã, e eu não consegui estudar nada, então eu só tenho esse tempo agora, que eu trabalhei a manhã inteira. Tomei um banho agora, e eu só tenho esse tempo para estudar, porque a prova é amanhã de manhã. Então eu falei para ele o seguinte, falei, olha meu irmão, sai daí onde você está agora, entrega esse tempinho, um pouquinho que você tem ao Senhor, e vem aqui aprender a palavra de Deus, e vamos ver o que Deus vai fazer. Ele, tá bom, estou indo aí. E foi para lá. E ouviu a palavra de Deus, e orou conosco. Acabamos tudo, começamos a conversar, quando deu mais ou menos quase 10 horas da noite, ele chegou lá umas 8h30. Ele falou assim, pronto pastor, agora, na época eu não era pastor, pronto, mas agora, ou Deus faz alguma coisa, eu vou tirar 0 amanhã, porque eu não sei nada, não li nada, não estudei nada. Foi bom, então agora só restou confiar no Senhor. E na palavra minha que eu falei para ele, sai daí, vem cá que Deus vai abençoar você, não foi? No outro dia de manhã ele me liga, você não vai acreditar o que aconteceu. Depois eu vim para a escola, agora é a 3ª aula, é a hora da prova. Depois o professor entrou aqui e liberou nós, mandou todo mundo para casa. A escola deu essa semana inteira para nós, livre. Eu não entendi nada, nem sei porquê, não é festa do peão, não é semana do saco cheio, não é nada. A escola deu essa semana para nós, e começando aqui conosco. E tem um detalhe, acabei de receber uma ligação do meu serviço, que o meu patrão falou que trabalhei demais semana passada, me deu 3 dias para ficar de folga. E eu falei, bom, agora se você tirar a nota baixa é porque isso é vagabundo, né? Aí Deus não faz milagre. Aí você tem que estudar, sentar aí na cadeira e estudar. Não, agora pode deixar que eu vou estudar. Porque Deus é fiel. Deus é
fiel. O Senhor é fiel. Deus cumpre a sua palavra. Quando Deus lhe dá uma direção, Ele também te dá uma provisão, seja ela natural, seja ela sobrenatural, para abençoar você de uma forma milagrosa. É por isso que nós somos servos do Senhor, filhos de Deus, porque nós vivemos de milagre em milagre, milagre em milagre, milagre em milagre. Aleluia, glória a Deus. Há muitos de vocês que têm direções de Deus e que não têm cumprido. Muitas pessoas pensam assim: olha, pastor, mas Deus não me mandou para a África ainda. Deus não me mandou para a Índia ainda. Mas Deus às vezes mandou você para o grupo familiar. Às vezes Deus mandou você pregar para as pessoas. Às vezes Deus mandou você abandonar aquele pecado. E você não abandonou. Deus mandou você mudar o comportamento. Mandou você abandonar a sensualidade, mas você não mudou. A direção de Deus está na sua vida. Quem tem a direção sabe. Mas como é que eu vou fazer, pastor? Eu não sei. Eu sei que Deus vai lhe dar provisão natural e provisão sobrenatural para você cumprir o plano que Ele tem para você. Então eu quero que você nesta noite feche os teus olhos. O Espírito de Deus vai fazer você lembrar daquilo que Deus quer de você. Todo mundo sabe o que Deus quer dele. Alguns Deus quer aqui em cima do altar. Outros Deus quer lá na rua. Outros Deus quer enviar. Outros Deus quer que sejam intercessores. Outros Deus quer apenas que você seja uma pessoa fiel e que assista os cultos e que ore todos os dias e que vá nos grupos familiares. Não seja negligente, não seja faltoso. A cada um Deus tem um plano, uma direção para você seguir. E os caminhos do Senhor não são penosos. Jesus fala assim: olha, dá o seu jugo para mim e toma o meu, porque o meu é suave e leve. O meu é suave e leve. Você pode viver com Deus sobrenaturalmente, entregar os seus fardos ao Senhor. A sua vida vai ficar muito mais leve quando você obedecer a direção que Deus lhe dá. Para você que Deus já mostrou a direção, você começa agora a colocar diante dele. Porque Deus só pode mandar você fazer, mas o obedecer pertence a você, não a Deus. Deus tem filhos, não escravos. Quem escraviza as pessoas é Satanás. Deus chama você com amor e quer que você tenha o mesmo desejo que Ele tem para você. Fecha os teus olhos, não fica olhando para mim. Eu quero que você feche os teus olhos. Agora é um momento de você com o Senhor, de você com o Espírito de Deus. Não olhe para mim. O Espírito de Deus está aqui tocando no seu coração nessa noite. E Ele está falando com você. Deus vai endireitar os seus caminhos, mas para Ele endireitar, você precisa querer. Xalabaceira barraceira becanta labas. Que labassure berraçare becanta labaxarabahas. Oure becanta labassure becanta las. Há pessoas que para cumprir o propósito de Deus, o Espírito precisa quebrar cadeias. Precisa quebrar grilhões de Satanás que estão prendendo. Se você foi um servo de Deus aqui do altar e hoje está aí na cadeira, não significa que você precisa continuar aí. Você pode ser restituído à sua função, onde Deus lhe tirou, onde você estava. Não foi Deus que tirou, foi você que abandonou. Mas você só precisa querer e ouvir a Deus. Eu sinto o Espírito de Deus nessa noite, quer corrigir, quer quebrar grilhões, quer levantar você,
quer que você comece a obedecer. Há uma jornada a ser cumprida. Há um caminho a ser trilhado para você ser abençoado, para você estar debaixo da vontade de Deus. E quando você se dispuser aí, as portas vão se abrir, os grilhões vão cair, e Deus vai lhe suprir sobrenaturalmente. E você vai ver o poder de Deus na sua vida. Começa a falar com o Senhor nessa noite. É noite de você colocar a sua vida diante de Deus. Às vezes você pensa assim: é difícil para mim, o meu trabalho me impede, meus negócios me impedem, a minha família me impede. Há muitas coisas que podem tentar te impedir, mas o Senhor vai abrir todas as portas. Deus vai quebrar todos os grilhões. Deus vai abrir os caminhos para você trilhar o projeto que Ele tem para você. Basta você querer. Coloque isso diante de Deus. Você tem desejo? Você quer isso, irmão? Levante sua mão. Levante sua mão e adore a Deus nessa noite. Nesta noite o Senhor está curando o seu coração. O Espírito vai curar o seu interior. Se você precisa, levanta sua mão. Deus vai curar você aqui. E você que está em casa, Deus vai alcançar você aí. A unção de Deus vai te alcançar agora no nome de Jesus. Eu declaro o teu povo, Senhor, curado no nome de Jesus. Ei, rebe canta labaxeira, basura canta labas.